Nosso programa está de volta. Agora a gente vai entender sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com a Renata Haddad, que é neuroeducadora e orientadora educacional e vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Vamos começar entendendo a diferença e o que é o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade, por favor, Renata. Então, eles estão sempre juntos, o nome sempre é junto. Então, o transtorno chama-se transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Porém, o médico vai colocar lá se ele tem a predominância da hiperatividade, a predominância da desatenção ou os dois juntos, um combinado. Então, essa é a diferença. Existe sim a hiperatividade só hiperativa, só que aí a criança ela não apresenta a desatenção. Porém, tem aquela criança que não é hiperativa e ela sim apresenta a desatenção. Porém, os dois nomes são os mesmos, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Renata, vamos entender algo que eu acho importante. Há alguns anos nós falamos muito sobre a prática de diagnosticar crianças com hiperatividade e até em alguns casos medicá-las sem que elas tivessem de fato hiperatividade. Então, viu uma criança um pouco mais espoletinha, que pulava um pouco mais ou que se concentrava um pouco menos, pronto. Tá com problema de concentração, tá com problema de hiperatividade e muitas vezes nem são os pais que conseguem perceber isso, muitas vezes é um trabalho junto com a escola. Como que é feito esse diagnóstico? É um diagnóstico multidisciplinar, que sim, a escola está junto com os pais e o neuropediatra ou o psiquiatra. Então, ele não pode diagnosticar sozinho, é uma equipe multidisciplinar, que faz até os 7 anos de idade. Até não, eu diria que o ideal é aos 7 anos de idade. Você consegue perceber aos 5, aos 6, principalmente quando entra na escola. Uhum. A escola é a principal pioneira nisso, é a que vai dar... ela que vai ligar a atenção, né? Vai ligar aquela luzinha. Vamos ter uma atenção especial para essa criança que pode ser que ela seja TDAH. Renata, uma coisa interessante da gente falar é um pouco sobre essa geração que é muito rápida, que se liga e se desliga muito rápido, que tem tudo no alcance de um dedo de fato, e daí ela não quer, ela passa, ela não quer, ela aperta, e hoje com 3 anos eles já sabem fazer isso. Outro dia eu conversava com um psiquiatra que falava, olha, a gente vai ter que encontrar um equilíbrio para isso, porque você não pode excluir as crianças disso, senão talvez sejam adultos aquém no mercado de trabalho. Então eles precisam sim ter acesso com equilíbrio a tudo que essa tecnologia oferece. E aí eu queria saber, fica mais difícil diagnosticar essas crianças que nascem nesse mundo virtual, nesse mundo tecnológico com acesso a tudo num toque, que parecem se concentrar menos nas coisas? Com certeza, hoje em dia é um pouco mais difícil. Por isso que é muito importante a equipe multidisciplinar, né? A gente tem que deixar claro que a criança hiperativa ou desatenta, ela não é uma criança que está num determinado local desatenta ou hiperativa. Ela é hiperativa e desatenta na escola, em casa, indo ao médico, indo ao shopping, em qualquer lugar, ela é uma criança desatenta e hiperativa. E hoje em dia, o computador, o tablet, isso sim, ele deixa, até nós mesmos, né? Nós somos muito imediatistas, né? Por isso que a gente precisa ter um bom senso e uma equipe multidisciplinar para poder dizer se é, no fato, TDAH ou não. E aí, como que os pais devem estar atentos a isso e até mesmo ter essa parceria e essa conversa com a escola? Porque a gente pode imaginar hoje uma criança numa creche, a gente pode imaginar hoje uma criança numa escola particular, mas como eu falei, a gente pode imaginar numa escola pública em que às vezes o número de professores para o número de alunos faz com que fique até difícil uma atenção específica, mas ainda assim eu vejo os professores tentando em todas as escolas com algum apoio de uma orientadora, de alguém que seja formado nessa área, não só para dar aula, mas para ter uma atenção especial também a isso. Como que costuma funcionar nas escolas, Renata? Muitas vezes a escola é a principal forma de avisar a família que está acontecendo alguma coisa, né? De dizer, mãe, pai, tem alguma coisa que não está correndo da maneira correta. Então, o que a gente faz? A gente vai, pega a equipe multidisciplinar da escola também, né? Então, tem a diretora, a equipe gestora e o professor junto,
fazemos uma análise dessa criança e podemos dizer, sim, ela tem um risco, porque existe o risco para, né? Então, existe o risco para TDAH. Se existe o risco para TDAH, vamos chamar essa família, vamos acolher essa família sempre, né? E vamos tentar encaminhá-lo para o melhor lugar, que normalmente é um neuropediatra. Porém, algumas famílias não aceitam, algumas famílias... É muito difícil você falar do filho, né, de alguém. Então, a gente encaminha para um psicólogo primeiro, para uma fono, para depois, gradativamente, ir para um neuropediatra que só ele pode dar o diagnóstico. Fechar esse diagnóstico, fechar o diagnóstico. Junto com tudo que as outros profissionais vão trazendo de dados para ele, isso, né? Eles contribuem, porém... Só ele que pode fechar o diagnóstico. Renata, eu queria entender um pouco como funciona, como que é essa criança no dia a dia, porque você tocou num ponto que é importantíssimo. Quando a gente fala de algumas situações na vida das crianças, vou dar um exemplo aqui, autismo. Eu já ouvi pais, pessoas falarem assim, mas cadê, onde é que está o exame de sangue que fala que meu filho tem autismo? Então, eu vou transferir isso, embora seja diferente, para o transtorno de déficit de atenção, para a hiperatividade, que é, muitas vezes os pais falarem, imagina, o meu filho só é agitado. Ou o contrário, essa criança não para quieta, essa criança é hiperativa. Como que age uma criança que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Existem muitos sintomas, né? É um transtorno neurobiológico, então tem que deixar claro que não é porque a criança quer. Né? Então, os neurotransmissores no cérebro transmitem de forma diferente algumas questões. A gente costuma dizer elétrico, um estímulo elétrico. Uhum. Né? Então, em alguma maneira, ele não está de acordo com como teria que estar. Então, primeiro de tudo, ninguém faz de propósito. Uhum. Né? A gente tem que deixar claro isso. Ele tá fazendo isso para me pirraçar, para me irritar. Às vezes os pais falam desse jeito, né? Isso, exatamente. E não às vezes é mais forte do que eles. Então, aquela criança extremamente desatenta, então que você pede para ela fazer uma coisa, ela faz. Se você pedir para ela fazer duas, ela faz a primeira, na segunda ela se perde. Né? A criança que não para no lugar. Mas não para no lugar só em um determinado lugar. Então, na minha casa ela não para, mas na escola ela é uma tranquilidade. Não, então essa criança não é hiperativa, essa criança não tem déficit de atenção. Né? Essa criança tem alguma coisa, algum estímulo a mais em casa que faz com que ela fique mais agitada. E ao contrário na escola, não. A escola tem todo um movimento que tranquiliza essa criança. Então, ela precisa ter sinais como a hiperatividade, então a agitação, ela precisa ser desatenta, muitas vezes ela vai mal na escola. Então, ela não consegue se concentrar, ou ela se concentra só em algumas coisas que ela gosta, em outras não. Tudo isso, esses sintomas têm que estar pelo menos há 6 meses na vida dessa criança. Então, ela ficou um pouquinho por algum motivo que aconteceu em casa, né? Então, separação dos pais, nascimento de um irmão. N motivos podem... Mudou de escola, mudou de escola, né? Exatamente. Muita coisa pode contribuir para que isso aconteça. Porém, isso não quer dizer que ela tem o déficit de atenção com a hiperatividade. Isso é só um sintoma. Então, ela precisa ter 6 meses desses sintomas, sempre os mesmos sintomas. E deixa claro, em vários lugares, não só em um lugar. Então, ela vai no shopping, ela mexe em tudo. Mas na casa da minha mãe, na casa do vizinho, não, ela fica bem. Então, ela é terrível só. Quer ver outra coisa natural que acontece? Renata vai poder falar isso, né? Na escolinha eu sei que isso acontece com quem a criança fica. Às vezes eu chego na minha mãe, a minha mãe fala já que ele estava quietinho até você chegar ou o meu marido chegar. Parece que quando a gente chega, ele quer mostrar que ele manda em tudo, que tudo que ele fez. É natural a criança fazer isso também, né? O comportamento dela é esse. Ela quer chamar a atenção do pai, da mãe. E é muito isso mesmo. Quando os pais chegam, a criança muda totalmente. Então, por isso, ela não é hiperativa. Ela só sabe que o pai e a mãe dela chegaram e agora ela acha que ela pode fazer o que ela quer porque os pais chegaram. Ela quer chamar atenção porque os pais ficaram longe. Então, cuidado para não confundir esses sinais, O rótulo né? é muito complicado. A gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos. E aí, eu queria te fazer uma pergunta agora sobre aquelas crianças... Antigamente a gente falava que era superdotada, agora a gente fala altas habilidades. Isso. O que eu percebo, e eu conheço uma criança, acompanho uma criança de perto que tem altas habilidades,
é que ele acaba aprendendo algumas coisas mais rápido do que os outros. Então, ele aprende e ele já perde logo o interesse por aquilo. É outra situação a ser diagnosticada também, não é? Sim, como você tinha falado, o autismo, as altas habilidades, essas crianças podem sim também ser hiperativas. Então, além de elas terem o TEA ou altas habilidades, ou outros também transtornos, tem o transtorno opositor desafiador, tem vários transtornos que a gente chama de comorbidade. Então, ela tem a comorbidade do TDAH. Então, pode acontecer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ser tudo ou pode ser um só, né? Exatamente. Ela pode ser, tem TDAH e ser TEA, ou ter altas habilidades e também ser TDAH, ou não. Ela, sim, por ela ter altas habilidades, ela perde o interesse muito fácil pelas coisas. Mas isso não quer dizer que ela é TDAH. Com quanto tempo, então, é possível fechar um diagnóstico e falar, olha, essa criança tem um transtorno? A partir dos 7 anos. Tudo vai depender da pessoa que vai fazer esse diagnóstico. Então, se essa pessoa já conhece bem o transtorno, se ela tem pessoas que vai demorar mais, com 9 anos, 8 anos. Tem gente que só vai perceber quando adulto. Vai levar o filho, porque o que acontece? O TDAH é genético. Então, ele vai levar o filho e fala, mas eu sou igual, eu era assim também. Então, você também é TDAH. Você não sabia, mas você... Exatamente. E aliás, eu queria te pedir para você explicar para nós o quanto o fator ambiental, e aí até talvez porque a importância de descobrir logo, o fator ambiental pode ajudar ou não as crianças que já têm o transtorno. Na escola, principalmente, existem muitas coisas a serem feitas para que essa hiperatividade ou essa desatenção diminuam. Então, o local onde essa criança fica, né, a quantidade de barulho que essa criança tem, se a escola, dentro da classe tem muita coisa visual, então ela vai se perder muito estímulo. Então, ela não vai saber para onde ela já é hiperativa. Você ainda coloca ela num lugar de muito estímulo, não vai adiantar nada. Ou ela também tem déficit de atenção e aí ela quer olhar para tudo e não olha para nada porque tem muita coisa para ela olhar e ela fica perdida naquilo. Então, tudo depende, né, do grau de comprometimento dessa criança. E o que a gente pode fazer é isso. Muitas crianças precisam adaptar as lições de casa, adaptar as provas, outras não. Cada caso é um caso, porque o nível depende de cada criança, não é um nível só. A partir do momento do diagnóstico, qual a importância dos pais, ou mudando de escola, ou colocando essa criança na escola, avisar os professores e, além da questão do médico que vai decidir se é ou não necessário medicar ou tal, há uma frente de profissionais que vão ter que ser consultados a partir daí, não? Sim, a terapia é muito importante. Então, a terapia comportamental é muito importante, o psicólogo é muito importante para essa criança, para ela conseguir se entender dentro daquele ambiente. Né? E eu costumo dizer que não é só a criança que tem o transtorno. Quando acontece com uma criança, é a família. Então, a família precisa, sim, de uma terapia, né? Não precisa ser o tempo todo, mas saber como fazer para lidar com essa criança melhor, né? Com esse adolescente melhor. Então, depende de cada caso. É isso que a gente costuma dizer. É possível essa criança acompanhar a turma no que diz respeito à aprendizagem? Sim, normalmente ela não tem nenhum déficit cognitivo. Né? O problema dela é, sim, a hiperatividade e a desatenção. Então, por ela não conseguir fixar naquele estudo, ela vai mal. Mas não porque ela não tem a capacidade disso. A capacidade cognitiva dela é preservada. E ela, então, pode continuar cursando a escola regular com outras crianças? Sim, pode ter algumas adaptações ao currículo ou não. Isso depende do grau de comprometimento dessa criança. E como você falou, se houver alguma necessidade específica, uma diferenciação na hora de uma prova, de um trabalho, isso pode acontecer, Exatamente. Né? E aí o pai conversa com a família, o psiquiatra, o psicólogo também pode conversar para a gente fazer uma coisa bem bolada lá, uma coisa tranquila para os dois, para a escola e para a criança. Renata, você falou e agora eu queria que você falasse só um pouquinho para nós sobre o transtorno opositor desafiador, já que você